Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre os números negativos, tá? Nós vamos começar com uma ideia de números negativos. O que são, como surgiram e por que surgiram e onde nós utilizamos os números negativos no cotidiano, no nosso dia a dia, ok? Então vamos lá. Então, os números que nós já conhecemos são os números 1, 2, 3, 4, enfim, infinitos, que são os números naturais, que são os números que nós usamos para contar, tá? Esses números, eles surgiram da necessidade de nós contarmos, tá? Mas, depois disso, surgiu a necessidade de a gente poder representar partes não inteiras, ou seja, eu quero representar uma parte de um valor, de um número. Então, aí que surgiram as frações e os números decimais, que nós até já estudamos bastante nas unidades de medidas, por exemplo, que são os números decimais, os números com vírgula, certo? Mas e os números negativos? Como que eles surgiram? Tá? Então, os números negativos, eles surgiram quando houve a necessidade de expressar números menores que zero. Queriam expressar perdas, por exemplo, ou prejuízos, então precisaria um número, por muitas vezes, menor que zero. Esse surgimento, ele teve início lá no Renascimento, no início do Renascimento, quando ocorreu a expansão comercial, tá? Então, os comerciantes da época, eles sentiram a necessidade de expressar ganho ou perda nas vendas que eles faziam. Então, aí que surgiram os números negativos, porque muitas vezes precisavam expressar números menores que zero, tá? Um exemplo aqui para vocês pensarem comigo. Vamos supor que um comerciante, ele tinha sacos de feijão para vender lá, e cada saco de feijão tinha 15 quilos. Se ele vendesse, aqui ó, os dois sacos têm 15 quilos, ok? Se ele vendesse 8 quilos de um saco, ele colocaria o número 8 escrito em cima e um traço na frente para representar que nesse saco de 15 quilos tinha menos 8, ou seja, foi vendido 8. Mas se porventura ele decidisse que no outro saco de 15 quilos ele iria colocar o que restou aqui, tinha 15 quilos, vendeu 8, sobrou 7. Se ele pegasse esses 7 quilos e colocasse em outro saco, então aí ele colocaria o 7 e 2 traços em forma de cruz, para representar que nesse saco, então, teria mais 7 quilos. Então, aí surgiram os sinais. O menos, que a gente conhece hoje como menos, né, um tracinho, para significar perda, né, para expressar uma perda. E a cruz, que eles, né, falavam que era cruz, mas que a gente conhece como sinal de mais, para representar o ganho, certo? Então, vamos ver agora onde que nós utilizamos os números negativos no nosso cotidiano. São várias situações. A primeira delas que eu quero comentar é para representar a temperatura. Essa semana até a gente teve bastante, né, frio, teve lugares que fez temperatura abaixo de zero. Então, nesses lugares que a temperatura é abaixo de zero, nós representamos com um sinal negativo, tá? Por exemplo, aqui tem a figurinha, ó, a moça aqui está dizendo, aqui a temperatura está 10 graus positivos, então estava acima de zero, 10 graus acima de zero. E o moço aqui está dizendo, ó, tá todo de cachecol e gorro, que a temperatura estava 10 graus negativos. Então, aqui no termômetro vocês podem ver. Aqui no meio nós temos a temperatura de 0 graus, para cima são as temperaturas positivas e para baixo do 0 grau, temperaturas negativas. Então, nas temperaturas, nós utilizamos bastante os números negativos. Temos também situações de altitude com relação ao nível do mar. Nesse exemplo aqui, ó, nós temos 3 pontos, o ponto C aqui, o ponto B e o ponto A, que é aqui em cima. Então, vamos acompanhar aqui, ó, o ponto A. O nível do mar, tá vendo que aqui tem uma linha tracejada, ó, aqui é o nível do mar, tá? Se nós formos pegar essa linha aqui, mostra o nível do mar,
o ponto A está acima do nível do mar. Então, o nível do mar seria o nosso ponto zero. Se está acima do nível do mar 200 metros, quer dizer que o ponto A aqui seria mais 200, tá? Ponto A mais 200, certo? Aqui no ponto B, ó, tem uma declividade aqui, né? Então, está abaixo do nível do mar, da linha do nível do mar. Se está abaixo, então, a nossa altitude será negativa. Então, aqui nós teríamos menos 30 metros, ok? E aqui no ponto C, da mesma forma, ó, aqui está, inclusive, dentro do mar, ó, tá? Está abaixo, significa profundidade. Então, o que está acima, nós falamos que é a altitude, né, acima do nível do mar. Abaixo, nós podemos nos referir como profundidade. Então, aqui no caso, está 80 metros abaixo do nível do mar. Então, aqui o nosso ponto C seria menos 80 metros. Tá? Então, o que for acima do nível do mar vai ser positivo, o que for abaixo do nível do mar vai ser negativo. Outra situação é para no saldo bancário. Aqui tem um exemplo, ó, de um saldo de um banco. Ó, aqui no primeiro eu tenho saldo menos 48, quer dizer que ele está devendo R$ 48 para o banco. Aí entrou o salário, então somou mais, entrou o salário. Um cheque compensado é menos, porque é um valor que vai ser descontado do saldo bancário dele. E assim por diante, ó, pagamento, cheque, isso tudo vai ser descontado. Agora, quando for um depósito, aí vai ser uma soma, vai ser mais, certo? E também podemos expressar, então, saldos negativos e saldos positivos, certo? Ou também podemos nos referir a prejuízo e lucro, quando nos referimos a uma compra ou venda de algum produto, enfim. Tá? Então, sempre em saldo bancários ou compra em venda, negociações, representa saldo negativo ou prejuízo, ou então saldo positivo e lucro. Ainda temos mais uma situação aqui, saldo de gols. Aqui tem um exemplo, uma tabelinha que eu peguei da internet, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol no ano de 2018, tá? 24ª rodada. Então, aqui tem algumas colocações, ó, primeiro lugar, nono lugar, décimo, enfim, alguns clubes, os pontos que eles atingiram, né? E aqui, isso que nos interessa agora. Gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. O primeiro time aqui, o Internacional, ele marcou 31 gols e sofreu 13 gols. Então, ele está com saldo positivo de 18 gols, porque ele fez mais gols do que sofreu. Já aqui o Fluminense, ele fez 23 gols, mas ele sofreu 27. Então, ele está com saldo negativo de 4 gols, porque ele levou mais gols do que ele marcou, né? Sofreu mais gols do que marcou, tá? Então, assim seria o saldo de gols. Pelos gols marcados e gols sofridos. Ó, aqui o Ceará, que está em 18º, ele fez 15 gols, marcou 15 gols, mas ele sofreu 25 gols. Então, ele tem um saldo negativo de 10 gols, certo? Então, agora a gente aprendeu novos números, né? Algumas situações que nós podemos encontrar os números negativos. Então, nós podemos dizer que todos os números que estão abaixo do zero, eles são números negativos, tá? E para representá-los, então, nós usamos o sinal de menos, que é o tracinho, na frente do número. Por exemplo, aqui, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e assim por diante, tá? Viu que tem os 3 pontinhos? Significa que eles continuam. Já os números positivos, eles podem vir com o símbolo de mais ou não. Então, quando eu quero representar um número negativo, eu sempre vou ter que colocar o menos na frente. Agora, quando eu quero representar um número positivo,
eu posso deixar só o número ou eu posso botar o sinal de mais na frente, tá? Então, quer dizer que quando um número ele não tem nenhum sinal na frente, quer dizer que esse número é positivo. Mas isso a gente vai aprender um pouquinho mais na próxima aula, tá? O que eu quero mostrar para vocês, então, esses números negativos que eu mostrei agora para vocês, eles vão fazer parte do conjunto dos números inteiros. Então, aqui, ó, até aqui o que você já conhece. Os números naturais, que são os números do 0, 1, 2, 3, infinitamente, né? Todos que nós conhecemos. E agora, então, aprendemos os números negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 5 e assim por diante. Então, esses números é que vão formar o conjunto dos números inteiros. Ó, é o conjunto formado pelos números naturais, que são os positivos, e os números negativos. Então, nós vamos chamar de conjunto dos números inteiros, certo? Sobre o conjunto dos números inteiros, nós vamos aprender mais nas próximas aulas agora, tá? Hoje, a intenção é vocês pensarem e perceberem onde que nós encontramos os números negativos. Por que nós usamos negativos? Para representar o quê? Então, nós já vimos, podemos representar temperatura negativa, saldo de gols negativo, saldo bancário, um prejuízo, um lucro quando for positivo e assim por diante, certo? Então, agora é a vez de vocês praticarem. Vocês vão fazer os exercícios propostos que estão aí na plataforma do Classroom, certo? Façam com muita atenção. Qualquer dúvida vocês podem me chamar e até a próxima aula.